Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre frase, parágrafo, período e oração. Sou Éder Sabino Carlos e este é meu canal Matérias para Concursos. Abaixo nas descrições, coloquei vários links importantes que te ajudarão a passar em um concurso público. E não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e dar um like. Bom, vamos à matéria? Frase, parágrafo, período e oração. Frase. A frase é um enunciado que tem uma estrutura e sentido completo, que pode ou não ter um verbo. Toda frase tem como objetivo comunicar alguma coisa. Exemplo: bom dia a todos. O Brasil passa por dificuldades. Classificação das frases. Conforme a construção pode ser frase nominal ou verbal. Frase nominal, quando não tem um verbo em sua estrutura. Exemplo: bom dia a todos. Frase verbal, quando tem um verbo em sua estrutura. Exemplo: o Brasil passa por dificuldades. Conforme a intenção da comunicação pode ser uma frase declarativa, que significa quando se faz uma declaração. Exemplo: ele não está na escola. Frase interrogativa, quando se faz uma pergunta. Ela pode ser uma frase interrogativa direta. Exemplo: você quer tomar um café? Ou uma frase interrogativa indireta. Eu gostaria de saber se fui bem na prova. Frase exclamativa, quando se expressa uma emoção, um sentimento. Exemplo: que maravilha este pudim! Frase imperativa, quando a intenção é dar uma ordem, um conselho ou fazer um pedido. Ela pode ser uma frase imperativa afirmativa. Me dá uma ajudinha, por favor? Ou uma frase imperativa negativa. Não fale assim da sua tia. Frase optativa, quando expressa uma vontade ou desejo, deve-se usar o ponto de exclamação. Deus te proteja. Parágrafo. Parágrafo é uma unidade de texto, ou seja, um pedaço do texto, com uma ou mais frases que têm uma ideia central. Essa ideia pode ou não ser acompanhada de outras ideias secundárias, ou seja, complementares, que são relacionadas entre si, tendo o mesmo sentido. O parágrafo é formado por um ou mais períodos. O período é o enunciado formado por uma ou mais orações, um enunciado que contém verbo, formando um sentido completo. Como disse, o parágrafo tem que ter um sentido completo, ou seja, tem que ter um início, um meio e um fim. Vamos dar um exemplo. Dezenas de funcionários da saúde que atuam no hospital de 28 de agosto, em Manaus, protestaram em frente à unidade de saúde na manhã desta segunda-feira, dia 27. Um trecho da Avenida Mário Ipiranga chegou a ser interditado. Os manifestantes relatam falta de equipamentos de proteção individual, os EPIs, para para todas as equipes, sobrecarga de trabalho e cobram ainda o auxílio insalubridade e melhorias na alimentação. Esse texto foi retirado do site G1. Podemos ver que esse parágrafo introduz o tema que é um protesto em frente à unidade de saúde. Complementa que parte da Avenida Mário Ipiranga foi interditada e conclui que a manifestação era sobre a falta de EPIs, sobrecarga de trabalho e cobra auxílio, insalubridade e melhorias na alimentação. Você viu que, apesar de ser um pedaço de um texto e ter vários períodos, ele teve um sentido completo. Período. O período é a frase formada por uma ou mais orações com sentido completo. O período pode ser simples ou composto. O período simples ele é formado por apenas uma oração. Exemplo: a noite está maravilhosa. Período composto, formado por duas ou mais orações. Exemplo: João levantou e foi para o banheiro. O período composto pode ser por coordenação e subordinação. Período composto por coordenação, quando as orações são independentes e têm sentido completo, porém sem relação sintática entre si.
Exemplo, os alunos discutiram o tema, escolheram o melhor e terminam o trabalho. Para saber mais sobre o período composto por coordenação, eu tenho uma outra postagem, e no caso, na descrição abaixo do texto, do vídeo, eu coloquei um link para essa postagem. E nessa postagem, se você clicar aqui, você vai ter mais aprofundado esse assunto, ok? Período composto por subordinação. Quando uma das orações, que é a subordinada, depende sintaticamente da outra, que é a principal, para fazer sentido. Exemplo, não fui ao treino, que é a oração principal, porque tinha aula, a oração subordinada. Para saber mais, eu também coloquei aqui um link para você aprofundar esse assunto. Oração é uma frase que contém um verbo ou uma locução verbal. Ela pode ou não ter um sentido completo e o verbo pode estar explícito ou subentendido. Exemplo, meu pai está bravo comigo. Finalmente terminamos. Bom, para saber mais, aprofundar esse assunto também de oração, eu tenho aqui também 3 postagens que falam especificamente dos termos acessórios da oração, dos termos essenciais da oração e dos termos integrantes da oração. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe. E lembrando que na descrição abaixo tem vários links que te ajudarão a passar em um concurso público. Abraços e até o próximo vídeo.